Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Dani Lobo, sou escritora sensitiva, terapeuta holística, especializada em registros acásticos, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o meu novo livro que eu publiquei agora recentemente, que chama-se Diário Acástico, Os Arquivos da Alma, que é essa capa aqui. Ele é um e-book e esta é a capa do livro. E vocês vão encontrar esse book, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser acessar, na Amazon. Ele é vendido exclusivamente na Amazon. E o Diário Acástico, ele foi um livro que eu escrevi contando um pouco do meu dia a dia com o trabalho com os registros acásticos, com a sintonização acástica. Eu trabalho com os registros acásticos de duas formas. Eu dou os atendimentos que chamam sintonização acástica, que é uma leitura acástica no método lemuriano, com um alinhamento vibracional, um trabalho muito pessoal, muito específico, muito bacana, muito profundo. E também dou aula sobre sobre os registros acásticos, que o curso se chama Acessando os Registros Acásticos no Método Lemuriano, que é um método, é a técnica que eu conheço, que eu aprendi na minha encarnação na Lemúria, que é como eu trabalho hoje. E o curso é para quem quer aprender a acessar os seus próprios registros ou acessar os registros de outras pessoas também, tá? É um curso bem completo. Quem quiser mais informações, o link do meu site está aqui no YouTube. Lá no meu site tem meu WhatsApp. Me manda uma mensagem, eu posso te enviar todas as informações, o programa do curso ou as informações da sintonização acástica. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link com o vídeo onde eu explico como funciona a sintonização acástica e que também é bem bacana para quem quiser assistir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Diário Acástico, que é o volume 1, que é uma nova coleção que eu estou escrevendo, que eu vou ter outros livros depois. No momento agora eu estou escrevendo o meu livro novo, que é a continuação da Conexão Maia, da coleção Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Para quem já leu, quem acompanha, daqui a pouco, em breve, já vai ter o livro novo que eu estou publicando. Mas o assunto hoje é registros acásticos, é sobre o Diário Acástico. Então, primeiro, vamos rapidamente entender o que são registros acásticos. Registros acásticos são os arquivos da alma, como o próprio título do livro eu chamo. Diário Acástico, os Arquivos da Alma, que são as experiências que nós temos desde o nosso início da nossa caminhada evolutiva até o momento presente. Porque para a gente entender os registros acásticos e entender por que é importante acessá-los, a gente precisa primeiro entender que a gente não tem como encaixar os registros acásticos na nossa terceira dimensão. Eles estão muito além disso. Então vamos lembrar de algumas coisas importantes. Nós somos espíritos imortais, fomos criados, pelo Criador, estamos na nossa caminhada evolutiva, no que eu chamo de mundo da manifestação, que são os universos. E, meus amigos, a caminhada evolutiva é lenta. Não podem ter, ela é individual, podem ter aqueles até que caminham um pouco mais rápido, é como uma escola, né? Toda criança aprende igual? Não. Cada criança tem seu tempo. Tem algumas crianças que precisam de mais tempo, que precisam repetir um ano, repetir uma matéria. Tem outras que passam direto. E todos nós estamos na caminhada evolutiva, que é uma grande escola. A escola onde nós retornaremos ao Criador. E é isso que a gente veio fazer aqui. E o que são os registros acásticos? Os registros acásticos são, na verdade, os arquivos de tudo que a gente já vivenciou na caminhada evolutiva, desde o início, quando um pedacinho de Deus descolou que vive dentro de nós, que é a nossa centelha divina, e que a gente começa essa caminhada individual, porque todos nós somos irmãos por isso. Todos nós temos a mesma centelha dentro de nós. Porém, estamos caminhando individualmente para retornar ao todo, né? Que eu não vou entrar muito nessa parte, porque não é o foco desse vídeo. É só para a gente ter uma ideia do que são os registros acásticos. Então, tudo aquilo que a gente vai passando nessa caminhada evolutiva fica registrado numa caixa, que é o éter. Está no universo, está em todos os lugares e está dentro de nós.
Então, nós trazemos em nós todos os nossos arquivos de tudo que a gente vivenciou desde o início da caminhada evolutiva e também as infinitas possibilidades futuras que a gente ainda vai vivenciar, porque nós ainda estamos no início da caminhada evolutiva. Ainda temos muito chão pela frente. Não somos mais tão iniciantes, mas ainda estamos distantes, digamos assim, de uma faixa mais alta. Mas estamos caminhando para isso e estamos vivendo uma fase da nossa caminhada evolutiva muito importante, que a gente está mudando de frequência, né? O planeta Terra está mudando de frequência. Então, nós estamos entrando na nova Terra, que seria a nova era. E isso, com essa entrada na nova era, nós estamos tendo a oportunidade nessa nova Terra de entender e resolver e curar e harmonizar questões que estão mal resolvidas dentro de nós. Porque, como eu falei, a gente não tem como encaixar os registros akáshicos no nosso mundinho, na nossa vidinha que a gente conhece. A gente, para entendê-los, para trabalhar com eles, a gente precisa expandir a nossa mente e enxergar além das aparências. Então, qual é o princípio básico que vai ajudar você a entender melhor como eles funcionam? Para os registros akáshicos não existe passado nem futuro, só existe presente. Passado, presente e futuro só existe aqui na terceira dimensão. Então, para a gente entender os registros akáshicos, não tem como a gente pensar em passado e futuro. Temos que pensar que existe apenas o presente. E se existe o presente e eu trago em mim todos os arquivos que eu já vivenciei desde que eu comecei a minha caminhada evolutiva, e a gente começa lá do zero, né? A gente começa muito primitivo, do zero, e a gente vai ganhando esse amadurecimento espiritual à medida que a gente caminha. E nessa jornada da caminhada evolutiva, a gente vai acertar e vai errar. E existem as leis cósmicas, eu tenho muitos vídeos aqui no canal que falam sobre as leis cósmicas, lei da causa e efeito, que é a lei da ação e reação, lei do livre-arbítrio, porque o universo, nosso universo, o mundo da manifestação, ele está subordinado às leis cósmicas, que o Criador criou e age dentro das suas próprias leis. Então, nós estamos nessa caminhada, imagina que é um tabuleiro de um jogo, sabe aqueles joguinhos de tabuleiro que você tem um pininho e que você sai lá do início, todo mundo sai do mesmo ponto? No jogo de tabuleiro não é assim? Se você está jogando com 2, 3, 4, 5 pessoas, cada um é um pininho verde, outro é um pininho amarelo, outro é vermelho, outro é azul, outro é o branco, não é assim que funciona? E todo mundo não sai do início? E a gente, conforme vai seguindo aquela trilha do tabuleiro, tem uns que conseguem andar mais rápido, tem uns que ficam presos num degrauzinho, custam mais a caminhar, e assim a nossa caminhada evolutiva. E nessa jornada evolutiva, a gente comete erros e acertos. Por quê? Porque a gente começa imaturo, né? É como uma pedra bruta que vai sendo lapidada gradualmente. Então, precisamos ter um entendimento também de que a nossa jornada, que a nossa caminhada evolutiva, ela é lenta. E uma coisa muito importante, o Criador de tudo que existe, Deus, o nome que você quiser dar, campo quântico, ele não tem pressa. Ele respeita o seu tempo. Então, é como se Deus falasse assim, meu filho, vai no teu passo. Se você acha que você precisa parar aqui nesse degrauzinho, nessa altura do tabuleiro, porque tá difícil esse aprendizado aqui, fica o tempo que você precisar. Mas você vai ficar aqui até que você possa dar o passo seguinte, até que isso esteja amadurecido dentro de você, que você tenha assimilado aquele aprendizado, que também fica registrado nos seus arquivos akáshicos. Então, a nossa caminhada é lenta. Então, vocês imaginem que todos nós que estamos aqui, a maioria de nós orbitando no planeta Terra, em plena transição planetária, somos espíritos muito antigos, estamos nessa caminhada evolutiva há muito tempo. Muitas vezes, a maioria de nós, inclusive, que são sementes estelares, o que significa ser semente estelar? É quem começou a sua caminhada evolutiva em outro planeta, em outra estrela,
antes de vir para a Terra, estar na Terra agora, tá? Inclusive nós, sementes estelares, muitos dos nossos colegas de tabuleiro já estão na 6ª, 7ª, 8ª dimensão. A gente ainda está na 3ª. Por quê? Porque a gente precisou de mais tempo. Então, nós trazemos em nós um oceano de arquivos, de informações. E nesses arquivos, a gente traz arquivos que a gente traz traumas, que a gente traz impressões equivocadas e também trazemos arquivos com potencialidades, com as habilidades adquiridas, com os aprendizados que foram harmoniosos. Então a gente está numa faixa vibratória que a gente tem todo tipo de arquivo. Então, o Diário Acástico, Os Arquivos da Alma, esse livro eu conto em detalhes o meu trabalho com a sintonização acástica, acessando os arquivos dos meus clientes. É importante deixar claro que todas as histórias que estão no Diário Acástico são verídicas. Elas são um relato do meu dia a dia do trabalho, as informações que eu considero que são interessantes a todos, né? Eu omiti algumas informações pessoais porque eu acho que não convém no livro, respeitando a privacidade, que isso é uma coisa muito importante dos meus clientes. E todos os meus clientes que eu conto a história no livro autorizaram que a sua história fosse contada e eu troquei o nome de todos para preservar a identidade deles. Mas todas as pessoas, todas as histórias que estão ali relatadas no Diário Acástico, os Arquivos da Alma, foram autorizados pelas pessoas, que é uma infinita parte do que eu acesso todos os dias. Eu faço esse trabalho há muitos anos, eu amo o que eu faço. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada pela alma humana. E eu realmente sou apaixonada pela alma humana e eu tenho uma profunda compaixão, um amor, porque eu mesma sou um exemplo disso. E eu conto a minha história pessoal na minha coleção Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, que começa com o meu primeiro livro, que é Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Depois, meu segundo livro sobre a minha vida na Lemúria e assim por diante. Eu sou um exemplo. Eu sou uma alma que trazia e trago, né, dentro de mim, que já fui muito harmonizado, ainda tem coisas a harmonizar, mas não se compara. Muitas dores, muitos sofrimentos, muitos erros, muitos enganos, muitas confusões, e que eu estou tendo a oportunidade de curar e harmonizar. E não só tive a oportunidade, que eu compartilho nos meus livros, dos arquivos que eu errei, que eu tenho os meus traumas, de ter curado esses arquivos, como também o acesso aos registros acásticos me permitiu, reativar as habilidades que eu também adquiri na minha jornada. Como, por exemplo, acessar os registros acásticos, como eu aprendi na Lemúria. Por isso que o método que eu trabalho é o método lemuriano, que eu acesso os registros acásticos e ensino o acesso aos registros acásticos exatamente como eu aprendi, que eu me lembro perfeitamente, porque eu tive a oportunidade de acessar esses registros em mim. Então, eu sou um exemplo claro de que a gente traz arquivos que nos atrapalham e traz arquivos maravilhosos, de coisas muito boas, e todos nós trazemos. E o que eu digo que eu sou apaixonada pela alma humana é porque eu me coloco no lugar do outro. Porque eu sei o que é a dor de você carregar uma culpa que você não sabe por quê. Eu nasci carregando culpas que eu não sabia, só fui entender depois, adulta, quando eu tive a oportunidade de chegar até lá e acessar os meus registros. E curar e harmonizar aquele registro. E hoje eu estou aqui resgatando, essa é a minha missão. Eu tenho plena consciência que eu realizo a minha missão de vida, meu propósito divino, que é escrever sobre tudo isso, atender os meus clientes, dar os cursos. Essa é a minha vida. Essa é a minha missão e eu estou em paz porque eu estou cumprindo ela e eu fui preparado ao longo da minha vida para fazer o que eu faço hoje, em especial nesse momento da transição planetária que a gente está vivendo, porque eu tenho consciência que eu sou um instrumento para que outras pessoas possam receber
essa ajuda para que elas possam ter acesso às suas próprias informações, para que elas possam curar seus arquivos, para que elas possam caminhar melhor, acessar suas habilidades, suas potencialidades, se transformar. Mas eu tenho plena consciência que eu não curo ninguém, que eu não faço nada. Sabe por quê, gente? Porque quem cura é Deus. É o Deus que vive dentro de você, que vive dentro de mim, que a gente chama de eu superior. É o Criador de tudo que existe, que está em tudo. O que nós podemos ser, e que eu fico feliz e estou em paz com isso, é ser um bom instrumento para que o Criador possa agir através de mim. Que é o que todos nós somos, porque o Criador age através das suas próprias criaturas, que somos todos nós. E nós, sementes estelares, gente, é a coisa mais linda você ver, porque no meu trabalho, no meu dia a dia, e isso tem acontecido demais nos últimos anos, as pessoas que têm vindo têm acessado arquivos de antes delas chegarem na Terra. Pessoas que vêm de Lira, das Pleiades, Arturos, Sírios como eu sou semente estelar de Sírios, e até mesmo outras estrelas e planetas de outras galáxias, Andrômeda, e até uns que eu nem consigo falar o nome. E essas pessoas estão chegando e estão tendo oportunidade de se harmonizar. E isso é uma coisa que me traz uma alegria enorme. Eu fico muito feliz de poder ser um instrumento, porque eu sei o que significa ter um arquivo harmonizado. Eu sei o que é uma culpa dissolvida. Porque lembra sempre uma coisa, gente, eu digo isso para os meus clientes e digo isso para a alma dos meus clientes, porque no meu trabalho na sintonização acástica, eu entro em desdobramento para entrar em contato com a alma daquela pessoa. E quando eu entro em contato com a alma, que eu posso entender com a alma, eu pergunto, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? Eu conto isso no livro em detalhes, esses diálogos que eu tenho com a alma. E a alma fala, eu não me sinto merecedora. E por que você não se sente merecedora? É por alguma coisa de agora? Não. É por antes de eu vir para a Terra, é quando eu estava lá naquela outra estrela, é quando eu estava naquele planeta, aconteceu isso, isso e isso. E aquilo vai sendo harmonizado. Por quê? Porque culpa, dor, sofrimento não cura ninguém, não harmoniza ninguém. A dor, às vezes, ela é necessária porque ela nos impulsiona a gente a querer se transformar, mas o sofrimento não. Então, a gente, que eu lembrei que numa vida passada, seja aqui nesse planeta ou em outro, eu errei, eu traí as pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então agora eu estou sofrendo, eu não posso ser feliz porque eu cometi aquele erro do passado. Não é assim que funciona, gente. Porque você sofrer, você se autoflagelar, você se condenar e se punir, que é o que a nossa alma faz, a gente faz isso com a gente, pelas impressões equivocadas das experiências que a gente passa, isso não contribui para o seu resgate. Isso não contribui com o seu ajustamento perante as leis cósmicas. Isso só te atrapalha. O resgate, a cura, o reajustamento perante as leis cósmicas, que é necessário, que é assim que funciona, ele só acontece de um jeito: pelo amor, pela alegria, pela felicidade, pela satisfação. Hoje, a minha vida, eu vivo o meu propósito divino, o meu resgate. Eu falhei na Atlântida, falhei muito, eu conto isso no meu primeiro livro com todos os detalhes. No primeiro livro da Memória de uma Sacerdotisa do Mar. E hoje, mais de 11.500 anos depois, estou aqui nesta encarnação, renovei meus votos de sacerdotisa do mar e estou cumprindo o meu papel que eu não consegui cumprir naquela época por falta de amadurecimento espiritual. Já resolvi? Não, estou a caminho, estou resolvendo, estou aqui falando com vocês. Os vídeos que eu faço, o canal do YouTube, as dicas positivas que eu mando no WhatsApp, os meus atendimentos, os cursos, eu estou trabalhando, estou me reajustando com as leis divinas, com muita alegria, com muito amor, porque isso me traz paz.
Isso me traz felicidade, isso me traz alegria quando eu atendo alguém, que eu vejo aquela pessoa sair melhor, que a pessoa volta na semana seguinte, porque tem gente que faz sintonização semanalmente e que eu vejo a cada semana aquela pessoa florescer, sorrir, tá mais bonita, mais leve, em paz, conseguindo viver a sua vida melhor, mais contente, alinhada. Isso me traz uma satisfação que vocês não têm ideia. E eu me sinto cumprindo o meu papel enquanto instrumento. Porque tudo que a gente é instrumento, gente. E Deus, eu sempre digo isso para a alma das pessoas que eu entro em contato e depois digo para eles quando a gente conversa no final da sintonização, em que eu conto tudo o que aconteceu e eu conto para a pessoa, eu digo tanto para a alma quanto para o consciente dela. Eu digo sempre o seguinte: para Deus não importa quem você foi ontem. Para Deus importa quem você é hoje. E Deus só quer a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso amor. Então, o maior remédio, o propósito divino coletivo de todos nós é aprender a amar, é viver pelo amor, é perdoar, é praticar o bem. Porque é só assim que a gente se reajusta perante as leis cósmicas e que a gente fique em paz com o Deus que vive dentro da gente, que é o nosso eu superior. Coisas interessantes sobre os registros acásticos, que às vezes as pessoas têm esses questionamentos e eu gostaria de esclarecer. Tem muitas pessoas que pensam assim: acredito em reencarnação, eu acredito em vidas passadas, mas eu penso que se fosse para a gente lembrar das vidas passadas, a gente já nasceria lembrando. Se a gente não lembra das vidas passadas, então o que é porque não é para lembrar? É verdade. A gente se encontra aqui na terceira dimensão, a gente não tem acesso a todas as nossas vidas passadas, não é? E qual é o motivo que a gente nasce sem lembrar? Para que a gente possa ter a oportunidade de começar do zero, né? Só que nós já estamos entrando numa faixa vibratória. Nós já estamos caminhando um pouco mais na nossa evolução, que, por misericórdia divina, o Criador está nos concedendo a oportunidade de acessar os nossos registros acásticos para que a gente possa entender, harmonizar aqueles arquivos do passado que nos atrapalham hoje. Eu concordo quando a pessoa fala, mas é porque a gente nasceu sem lembrar. É verdade, você já imaginou, que você imagina, você, semente estelar, você, alma antiga, que está aí na caminhada evolutiva, sei lá, milhões de anos, no mínimo centenas de milhares de anos, porque a caminhada evolutiva é lenta, ela é devagar, ela não é rápida. Né? Então você já teve aí brincando para lá de provavelmente mais, sei lá, 50 mil vidas. Isso falando por alto, né? A gente não tem condição na faixa vibratória que a gente se encontra de lembrar tudo. Realmente, nós não temos. Nós precisamos nascer com esse esquecimento para a gente poder começar do zero. Mas pela misericórdia divina, a gente já tem a autorização do Criador de acessar aqueles arquivos que são importantes serem harmonizados para que eu possa cumprir a minha missão hoje. Então, vou usar o meu próprio exemplo pessoal. Vai ficar mais fácil. Eu sempre, desde criança, nasci me sentindo culpada. Não sei, a criança vai se sentir culpada de quê, gente? Eu me sentia culpada de tudo. Pessoas, eu dormindo, meus tios contavam para mim, quando eu ia dormir na casa da minha avó, que eu era, né, aquela coisa, eu era pequenininha, tinha 6, 7 anos de idade, e às vezes eu ia dormir na casa da avó, e o meu tio mais novo ainda morava com a minha avó, e ele me falava: Dani, eu me lembro que às vezes eu chegava de uma festa de noite em casa e eu via você dormindo em pé na cozinha, que eu era sonâmbula,
chorando muito, mas com uma dor, com uma culpa. E eu não sabia o que fazer com você, porque eu não podia te acordar. E você em pé, e você chorava de soluçar. E estava todo mundo dormindo, ninguém via. E eu, com um jeito, te levava até o quarto para você deitar. E aí depois você deitava. Isso, gente, aconteceu comigo, eu nem lembro, né? Meu tio que me contou isso. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu tive depressão com 10 anos de idade. Eu sentia saudade do Egito, eu sentia saudade do que eu não sabia, mas junto com a saudade eu também sentia culpa. Se alguém tropeçasse na minha casa, a culpa era minha. Se acontecesse alguma coisa, eu achava que a culpa era minha. E eu sofri muito. E eu já era uma criança diferente, porque eu já nasci com uma sensibilidade diferenciada. Eu via espíritos desde pequena, eu ouvia vozes, eu via coisas, eu queria entender sobre de onde a gente vinha. Eu fui ler livro sobre experiências pós-morte, eu tinha 12 anos de idade, que eu tinha essa sede de entendimento. Eu já nasci com... Eu pedi para minha mãe um tarô aos 9 anos de idade, eu já nasci diferente. Mas junto com aquela vontade de aprender, de entender, e me sentir um peixe fora d'água de tudo, eu também tinha aquela culpa, e essa culpa me acompanhou e me trouxe muita dor ao longo da minha vida, até o momento em que eu fui adulta. Eu nem sabia que isso tinha nome de registros acásticos na época, e eu comecei a buscar minha espiritualidade muito cedo, com 12 anos, fui aprendendo, estudando. E aí, para resumir, quando eu acessei o meu registro acástico da Atlântida, de quando eu vivi como sacerdotisa do mar no templo de Poseidon, e eu conto tudo isso no meu primeiro livro, como isso aconteceu, e que eu descobri os erros que eu cometi lá naquela época, eu comecei a entender de onde vinha a culpa. E eu consegui começar a me perdoar por esse passado. E resgatar esta vida da Atlântida, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, agora, nesse momento, é a minha maior alegria e é o que traz paz para a minha alma, para o meu espírito. Porque eu, desta vez, sei que estou conseguindo cumprir o trabalho que eu antes não tive amadurecimento para cumprir. Eu não estava pronta. Eu não tinha amadurecimento espiritual. Então, do mesmo jeito, e essa é uma das vidas que eu trago, eu tenho acesso a muitas vidas passadas minhas e todas que vieram coisas importantes para que eu pudesse viver hoje a minha missão. E hoje eu me sinto em harmonia com a Atlântida, continuo muito bem acompanhada pelo Grande Conselho de Atlântida, pelo Phineas, o pai da minha alma, que era o meu mentor, meu sacerdote naquela época como um pai para mim, continua perto de mim até hoje, me amparando no meu trabalho espiritualmente, e eu tenho uma alegria enorme de ter essa oportunidade. Então, gente, eu digo a vocês, às vezes é importante a gente acessar os registros acásticos para que a gente possa curar algo que nos atrapalha hoje. A gente não acessa os registros acásticos para fazer fofoca do passado. Eu costumo dizer que não é fofoca astral. Não é para a gente ficar, mas o que eu fui, hein, na vida passada? Será que eu fui rainha? Será que eu fui princesa no Egito? Ou eu fui isso? Ou fui... Não, não é isso. A gente acessa os registros acásticos para harmonizar e curar, para que você possa viver a sua missão, para que você possa cumprir o seu propósito divino hoje com alegria, paz e felicidade. É verdade que a gente não fica feliz 100% todo dia, mas para que a gente vai andar se flagelando? Não resolve. Porque quando a gente vive como eu vivi, carregando aquela culpa nas costas, que é uma sensação horrível, eu criei para a minha vida situações que dificultaram a minha jornada. Quando eu entendi, depois de acessar os meus registros, que eu precisei trabalhar meu auto-perdão e fui me perdoando, e através do trabalho do bem, através da minha missão, é a minha forma de resgatar, eu sou outra pessoa.
E continuo fazendo isso e sei que ainda tenho muito, porque a minha lista é longa. Mas eu não estou preocupada com isso, porque eu estou procurando fazer o meu melhor a cada dia, eu estou em paz comigo mesma, de estar cumprindo a minha missão. Então, eu entendo o que você sente. Eu entendo o que a sua alma sente. Porque, de alguma forma, eu já passei e passo por isso também. Então, acho que isso faz com que eu tenha, além da minha sensibilidade extrasensorial, né, dessa mediunidade, dessa sensibilidade aflorada que eu tenho identificação. Porque se você já conheceu a dor, então você sabe o que é quando o outro está sentindo dor, né? Então a gente tem compaixão, que é amor incondicional. E isso, graças a Deus, eu tenho dentro de mim. Então eu procuro sempre ser um bom instrumento. E faço isso com muito amor, porque eu amo o que eu faço. Tanto quanto eu atendo, tanto quanto eu ensino. Então, eu entendo que a misericórdia divina que nos dá a oportunidade de, às vezes, entender aquela questão, aquele arquivo do passado, para que ele possa ser harmonizado, para que você possa viver hoje o seu resgate, a sua missão. Porque se você estiver carregando uma mala pesada nas costas, você não vai conseguir andar direito. Então, quando a gente acessa os registros acásticos, quando a gente harmoniza, você tira a mala das costas e você dispara. Dispara pelo amor, pela luz, pela caminhada. Então, é importante. Então, sim, nós não vamos lembrar de todas as vidas que nós já tivemos. Nós vamos acessar, entender e curar aquelas que são arquivos-chave para te harmonizar hoje. Não para futucar o passado. É para te curar agora. Dani, mas e se acessar um arquivo que eu não estiver preparada? No método lemuriano isso não é possível. Isso é muito bacana. Por quê? Nem eu tenho como escolher o que eu vou acessar quando eu desdobro. Só vai ser acessado, eu explico isso no meu vídeo sobre a sintonização acástica, eu deixo isso muito claro. Só vai ser acessado o que o seu eu superior, o Deus que vive dentro de você, permitir. O que ele permitir, ele vai me liberar e eu vou acessar. A sua alma vai passar isso para mim. E aí eu vou ter acesso àquele registro e depois vou te retornar e te contar tudo. Se tiver um registro que você não tem condições de lidar, ele não será acessado. Porque quando eu atendo alguém com a sintonização acástica, eu gosto de pedir para a pessoa qual foi o motivo que você veio fazer. Às vezes a pessoa nem sabe o motivo, às vezes ela fala assim, não sei, eu só senti uma vontade que eu precisava vir, tudo bem. E às vezes ela fala, poxa, eu tenho uma dificuldade muito grande com relações de trabalho, na minha vida pessoal. Cada um tem uma questão visível que ele traz, né? Que é importante para ele. Mas quem vai priorizar o que vai ser acessado, que é o que vai ser melhor para você, é o seu eu superior. Então, se a alma não estiver pronta para lidar com determinada informação, ela não vai me falar. Esse arquivo não será acessado. Já cansei de atender clientes em que eu estou atendendo, quando eu estou em contato com a alma, eu pergunto, e aí, meu irmão, minha irmã, você quer falar sobre isso? Aí a alma fala muito isso. Você sabe que eu não venho desse planeta. Ok, você vem da onde? Veio de tal lugar. Ah, das Pleiades, veio de Lira, veio de Andrômeda, ok. E essa culpa que você carrega tem a ver aqui, agora, tem a ver lá do outro planeta? Aí a alma fala, tem a ver com o local que eu vim. Falei, ok. Quer falar sobre isso? Eu ainda não estou pronta. Eu não quero falar sobre isso. Aí eu respeito, tudo bem. Então o que você quer falar? Porque se você está vindo aqui, se você veio para a sintonização, se você está aqui comigo agora, e se você está me contando que você veio de lá, então é porque você quer que eu saiba que você veio de lá. Aí a alma vai falando aquilo que ela tem condições de falar. E às vezes, na segunda, na terceira, na quarta sintonização, ela vai falar aquele ponto mais sofrido, mais dolorido, que é quando ela está pronta para curar. Então, a leitura acástica no método lemuriano nunca vai trazer uma informação que você não esteja pronta, até mesmo porque é o seu eu superior que vai liberar a informação. Então, a gente não corre o risco
de buscar um arquivo acástico que você não tenha condições de lidar. Isso é muito bacana. E eu sempre penso o seguinte, se a pessoa chegou até a mim, é porque tem algo que eu possa ser um bom instrumento para ajudar e porque ela está pronta para acessar o que quer que venha. Senão ela não teria vindo. Faz sentido, não faz? Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que sim, a oportunidade de acessar os registros acásticos é uma coisa maravilhosa. É uma bênção. É uma oportunidade de cura muito profunda. E no livro Diário Acástico, eu conto algumas histórias, como eu falei, de alguns meus clientes que eu atendi e que muitos que faziam semanalmente, então eu pude acompanhar esse processo deles e vocês vão entender como a gente cria coisas e como, quando isso se harmoniza, tudo melhora hoje. Como foi comigo, quando eu consegui me perdoar pelos meus erros da Atlântida, quando eu entendi que a gente sempre faz o melhor que a gente pode, eu não tinha amadurecimento naquela época, eu fiz o melhor que eu pude dentro das minhas possibilidades, e eu digo assim, mas hoje eu já sou diferente, então eu estou pronta para viver meu trabalho hoje. Tudo muda, tudo melhora, porque o nosso consciente, ele quer uma coisa, mas se a nossa alma, que é o subconsciente, ele traz uma bagagem, uma culpa, uma impressão equivocada do passado, e ele não se sente merecedor, ele vai entrar em conflito com o seu consciente e vai andar na vida tropeçando. Então é preciso, que é o que os havaianos chamam no Ho'oponopono, a gente trabalha isso, que nós chamamos de estar em pono. O que é estar em pono? Estar alinhado. A divindade, que é o eu superior, o subconsciente e o consciente, eles têm que estar alinhados, todos têm que estar querendo a mesma coisa. Aí a nossa vida flui e a gente cumpre a nossa missão, seja ela com o resgate que for, da melhor forma que a gente puder fazer. E só para fechar, porque eu acho isso muito interessante, tem vindo muita semente estelar ultimamente. E olha que coisa impressionante. Às vezes a gente começou a nossa caminhada em outros planetas, em outras estrelas, e às vezes o que atrapalha a gente hoje está lá atrás. Não está na vida anterior, não está há 200 anos atrás, não está há 1000 anos atrás, às vezes está há 50 mil anos atrás. Mas essa ordem, o que é acessado é o seu eu superior que decide. E eu costumo dizer que nos registros acásticos essa ordem em que é acessado, que eu costumo dizer que a gente é igual uma cebola quando a gente acessa os registros, na sintonização acástica no caso, né? É como uma cebola, vai sempre acessar a camada de cima, cada vez que fizer uma camada que é acessada. E é uma ordem que não segue uma ordem cronológica, porque para os registros acásticos não tem tempo. A ordem que segue é uma ordem cósmica. É uma ordem que eu entendo que tem a ver com a cura que você precisa, que a alma precisa para que ela possa viver a missão dela atual da melhor forma possível. E eu acho isso maravilhoso. E outra coisa muito interessante, não existe uma pessoa igual a outra. Cada um é um universo único que traz questões únicas para serem harmonizadas. E elas podem e são harmonizadas. E apenas um último esclarecimento. Quando você acessa um arquivo acástico, mas você pode dizer assim, mas Dani, mas se o arquivo acástico, aquilo que eu vivi está impresso, eu vou deletar o arquivo? Nenhum arquivo acástico pode ser deletado. Porque uma vez que tudo que a gente vive, um pensamento que você teve, a mão que você levantou, já está impresso numa caixa. O que é harmonizado, o que é curado, é a carga emocional atrelada àquele arquivo. É aí que o método lemuriano é muito profundo, porque ele não só acessa o arquivo, ele acessa o arquivo e ele harmoniza a carga emocional. Porque no leitura acástica no método lemuriano, a gente pode entrar em contato com a alma e harmonizar essa carga emocional, além de acessar o arquivo propriamente dito. Outra pergunta que muita gente me faz, mas é só assim que eu vou poder acessar meus registros acásticos? De jeito nenhum, gente.
Existem muitas técnicas de acesso aos registros acásticos. Você pode, inclusive, acessar os seus registros acásticos de forma espontânea. Pode acontecer num sonho, num insight, numa visão. O seu eu superior vai encontrar o melhor caminho para você. Mas tenha uma coisa em mente. Você pode falar assim, mas eu não lembro das minhas vidas passadas, eu não tenho como acessar, se eu vim da outra estrela, eu não, como é que, meu Deus, e aí eu quero me curar, como é que eu posso fazer? Eu digo isso no livro, e eu digo isso para todos os meus clientes, mesmo com os arquivos acessados. Não existe remédio maior para a gente se reajustar perante as leis cósmicas do que a prática do amor e da caridade. Então, mesmo meu amigo, minha amiga, você, seja semente estelar, de onde quer que você venha, pratique o bem. Se você praticar o bem, a caridade é o remédio da alma. Você já estará beneficiando todos esses arquivos que podem estar ainda te atrapalhando. Mas se você quiser aprofundar e entender mais, sentir no seu coração que é o momento, busque o acesso aos registros acásticos, não para que você possa se compreender, para que você possa entender de onde vem aquele padrão que você carrega, aquele padrão que a gente repete, tá? A gente tem a tendência, vidas e vidas, a repetir padrões, e a gente está aqui nesse momento de transição planetária para parar de repetir esses padrões, para que a gente possa caminhar em harmonia com as leis cósmicas. Então é muito especial, então eu quis fazer esse vídeo e convido vocês a lerem Diário Acástico, Arquivos da Alma, que lá eu conto algumas histórias em detalhes e vocês vão ver como funciona, como uma alma se cura, como é bacana e como todas as informações batem. É um negócio impressionante, porque quando você acessa, que você entende aquilo que você viveu, bate no seu coração que é verdadeiro. Você não precisa acreditar em mim, vai bater no seu coração. E você vai ver na sua vida coisas que têm a ver com essas causas. Que você repete hoje coisas que você já fazia. Um exemplo positivo disso. Todo Atlante que passou pela Atlântida ama cristais. Eu sempre adorei cristais, muito antes de eu lembrar que eu vivi na Atlântida. Sempre tive loucura pelo mar. Todo Atlante tem uma ligação forte com o mar. Tem pavor de onda gigante, mas adora o mar. Então, porque quando a gente vai acessando, a gente não acessa só, inicialmente a gente vai acessando os arquivos que precisam ser harmonizados, mas uma vez que esses arquivos vão sendo harmonizados, a gente começa a acessar os arquivos que vão te alinhar com o teu propósito divino, que vão reativar suas habilidades, suas potencialidades, seus talentos que você traz. Porque a gente não traz só coisa difícil, a gente traz muita coisa boa. Como eu que venho de Sírios, eu tenho essa sensibilidade que é uma herança de Sírios. Ok, curando as minhas culpas, eu consegui que esse outro lado florescesse positivamente e pudesse estar a serviço do Criador, como eu faço hoje. Então, é um mundo que a gente descobre. Um mundo que existe dentro da gente. Mas para isso a gente tem que lembrar que o motivo pelo qual se você quiser buscar acessar os seus registros acásticos, faça isso e leve sempre para o seu eu superior, que ele te conduza da melhor forma possível, que ele vai sempre te levar para aquilo que vai ser mais importante para você viver hoje, para você cumprir a sua missão hoje, o seu momento hoje. É para isso. E tem muita gente buscando acesso aos registros acásticos porque está ouvindo um chamado interior que muitas vezes fala assim, eu estou tendo esse chamado, eu não sei exatamente para onde. Está buscando a espiritualidade, está buscando um monte de técnica, mas sente que falta alguma coisa. E nesse aspecto, acessar os registros acásticos também é maravilhoso, porque vai te ajudar a te alinhar com o teu caminho, a tua missão. Então eu convido vocês, se quiserem ler Diário Acástico, os Arquivos da Alma, disponível na Amazon e também está disponível no Kindle Unlimited, para quem tem Kindle Unlimited. Se não, vocês podem comprar lá na Amazon. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Diário Acástico, os Arquivos da Alma e os outros livros da coleção Memórias de uma Sacerdotisa do Mar
E também vou deixar o link onde eu explico mais sobre a sintonização acástica. E se alguém quiser entrar em contato, é só entrar no meu site, me manda uma mensagem por WhatsApp, eu passo todas as informações. E quem quiser aprender a acessar os registros acásticos no método lemuriano, só me manda uma mensagem por WhatsApp que eu passo para vocês quando a próxima turma estiver abrindo, que é uma alegria enorme. Como eu não acredito em coincidências e acredito que você não esteja vendo esse vídeo por acaso, se você está vendo, é porque o seu eu superior já está falando com você de alguma forma, está no momento de uma cura muito importante para você. Então, sigamos juntos, rumo à luz, porque o que o Criador quer de nós é que a gente seja muito feliz. Paz e bem.